Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Saúde em Jogo. É o podcast do movimento Médicos Atletas. Quero já convidar você para nos seguir. O canal do YouTube é do Médicos Atletas e lá você vai encontrar todos os nossos podcasts e outros também. Não deixe de acompanhar. Nosso intuito aqui é trazer informação acerca do exercício impactando a nossa vida como um todo. Para aqueles que têm doenças e para aqueles que querem prevenir a doença e envelhecer melhor. Hoje eu tenho a grande satisfação de estar com a Mônica Pires Ribeiro, ginecologista, como co-host nesse encontro maravilhoso. Bom, tem que apresentar, gente. Ela é corredora e faz musculação, porque no nosso segundo episódio a gente deixou muito claro que todo mundo tem que fazer musculação. Além da musculação, ela pratica corrida. Bem-vinda, Mônica! Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui de novo, nesse movimento legal dos médicos atletas, para a gente servir de exemplo para todos os nossos pacientes. E eu vou apresentar a Cristiane Prado, a Cris Prado, que é a nossa host principal, nossa anfitriã aqui desse podcast. Ela é médica do exercício, mentora de pessoas para uma vida ativa e plena após diagnósticos difíceis e também uma atleta brasileira de paraciclismo. É um prazer te ver como exemplo e estar aqui com você, Cris. Muito obrigada! O episódio de hoje é Treine seu cérebro, como o exercício contribui para a saúde mental. Gente, a gente, infelizmente, nos dias passados, aí no último mês, 2 meses, a gente ganhou um prêmio, o Brasil ganhou um prêmio. Nós somos os campeões mundiais em ansiedade. Pelo mundo, são mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. E o Brasil tem nada mais, nada menos do que 18,6 milhões de pessoas que passam com o problema desse transtorno. Eu entendo a ansiedade enquanto transtorno diagnosticado, e não simplesmente eu fiquei ansioso. Tá? E aí, com certeza, o que a gente fez? A gente trouxe tanto educadores físicos que trabalham nessa área, quanto psiquiatras, para poder nos explicar direitinho um pouco aí essa diferença de eu fiquei ansioso e eu tenho ansiedade, que é um transtorno mental. A gente vai falar um pouquinho também sobre depressão, que não fica atrás, realmente são mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo com esse distúrbio. Novamente, eu não fiquei, estou um pouquinho triste, deprimido, não, depressão enquanto doença. Né? Então, da mesma forma que quando você tem um infarto, você procura um cardiologista para tratar seu coração. Quando você tem um diagnóstico de ansiedade, quando você tem um diagnóstico de depressão, você precisa procurar um médico e tratar. Então, Mônica, apresenta para a gente quem que vai estar conosco hoje, nessa manhã. Então, a gente está com o prazer de ter a doutora Juliana Gomes Pereira. Ela é médica psiquiatra de São Paulo. Ela trata de psiquiatria geral, infância e adolescência. É certificada para atuação em psicoterapia pela Associação Brasileira de Psiquiatria, membro da diretoria científica do Movimento Médicos Atletas, embaixadora da Weekend Academy e portadora de esclerose múltipla há 14 anos. A doutora Juliana corria, mas atualmente ela tem feito mais yoga e também está experimentando calistenia, muito feliz com as suas novas atividades. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada a Cris, a Mônica por esse podcast, a participação do Felipe. Esse tema muito me interessa. Eu sempre, durante a faculdade inteira, eu sempre estudei bastante sobre o impacto da atividade física acerca da saúde em geral. Eu sempre me interessei, inclusive, eu tive dúvidas se eu faria educação física ou se eu faria medicina, de tanto que eu gostava de atividade física. E ao longo dessa jornada de estudar, de experimentar e de viver a minha própria condição, né, da questão da esclerose múltipla e ver a melhora
da saúde em relação a isso, eu tenho sentido cada vez mais convicção e eu percebo que os pacientes, eles se beneficiam muito de olhar para o médico como um exemplo, né? De alguém que se cuida e que vê a diferença, principalmente quando você fala, olha, eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, eu estou super bem, eu estou estável, né? Os eventos acontecem, mas a gente segue cuidando e segue em frente. Então, isso tudo também acaba passando uma imagem muito positiva, né? Do quanto a atividade física melhora o nosso rendimento. Muito obrigada, Ju. E eu estou também com o Felipe Barreto Schultz, que é professor de Santa Maria e mestre e doutor em psiquiatria, e ele fez educação física. Mais uma vez, reiterando, gente, que esse podcast tem o intuito de mostrar que a saúde ela é feita com a união de conhecimentos das diversas áreas. Não é só da medicina, não é só a educação física, não é só a fisioterapia. Todo mundo trabalhando em conjunto para trazer a maior longevidade com qualidade de vida. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, Cris, Mônica e Juliana. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Bom dia também aos ouvintes e às ouvintes que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. Bom, gente, eu comecei falando ali, né, sobre como é significativo esse tema, como cada vez mais existem pessoas com ansiedade e depressão, a gente vai focar um pouco nisso, mas eu acho que tem um dado muito contundente que vai falar sobre suicídio. Uma a cada 100 mortes no mundo está relacionada às alterações, enfim, as alterações mentais que vão culminar com o suicídio. Então, a gente traz 2 tópicos de saúde mental, mas existem muitos outros aqui, não cabe a gente falar todos eles aqui. Bom, e aí eu convido para Felipe, então, você tem essa dedicação muito especial acerca da depressão, para você começar falando um pouquinho aí, o que você traz para nós acerca da depressão no Brasil, o que você já pesquisou, para a gente começar por esse tema. Vamos lá? Não, legal. Bom, então o Brasil, ele é, claro, variando um pouquinho entre os diferentes institutos, as diferentes pesquisas, mas o Brasil ele está quase sempre, na maioria das pesquisas, dos institutos de pesquisa, na liderança, né, no topo entre os países com as maiores prevalências de ansiedade e depressão. Então, na OMS, geralmente traz ali o Brasil, né, agora como foi colocado também como líder de ansiedade, geralmente fica ali entre a 6ª e a 3ª posição em depressão. Então, são condições altamente prevalentes e que afetam muitas pessoas no país e globalmente também. E aqui no país a gente tem uma dificuldade adicional, que é o acesso ao tratamento adequado, ou segundo o que os guidelines recomendam, né? Então, além de a gente ter muita gente sendo acometida por esses transtornos, a gente tem uma dificuldade muito grande de atingir as pessoas e proporcionar a elas os tratamentos adequados. E muitas vezes intervenções adicionais são necessárias para que se consiga lidar com esses transtornos de uma maneira melhor em termos populacionais, né? De conseguir proporcionar algum tratamento que funcione, que vá aliviar de alguma forma esses sintomas nessas pessoas, né? Então, claro, são transtornos multifatoriais de origem e patologia, fisiopatologia complexa, né? E a gente sabe hoje que nenhuma intervenção sozinha vai conseguir lidar com esses problemas de forma efetiva. O que é necessário, e dentro da ideia do podcast, é que se unam esforços de diferentes áreas para conseguir, de alguma forma, lidar um pouco melhor, né, com esses problemas. Ju? Gente, não sei se eu caí ou se está congelado. Não. Ju, queria trazer aí um pouco da sua experiência, dessa vivência, com relação ao momento do diagnóstico, né? Eu chamei a atenção ali, isso é tão frequente. Eu não sei se é uma questão cultural, tá? Não é a minha área, eu sou da medicina do exercício, mas do aceite do diagnóstico de depressão e ansiedade.
Eu acho que isso retarda muito o início do tratamento, né? Uhum. Sim, Cris, com certeza. A aceitação, né, de que você realmente é portador de um transtorno mental, ela é muito mais grave no sexo masculino do que no feminino. Com certeza tem uma questão cultural muito conectada a isso. A gente vê que, fico pensando, né, quando eu disse para os meus pais que eu queria ser psiquiatra, a minha mãe, que era professora, que era uma pessoa que gostava muito de ler, era muito bem informada, a primeira coisa que a minha mãe disse foi: filha, mas ficar tratando esse pessoal que tem depressão, que é tudo falta de ter um tanque de roupa para lavar, né, uma ocupação. E eu, não, mãe, não é isso, não é verdade. São doenças incapacitantes. As pessoas de verdade não conseguem fazer o trabalho delas, não conseguem executar as funções da vida diária. É muito grave, é uma doença mesmo. Então, assim, a minha mãe, que era uma pessoa bastante informada há 25 anos atrás, 30 anos atrás, tinha essa cultura de que depressão não é tudo isso, de que depressão é alguma frescura, é alguma muleta. E aí, desde então que eu fiz medicina e fiz psiquiatria, os meus pais mudaram completamente a visão que eles tinham. E eu estou dizendo isso porque toda a geração deles, o meu pai hoje tem 76 anos, pensa ainda assim. É claro que vem mudando muito. Eu acho que desde a pandemia para cá, que a gente está falando de 4 anos, eu tenho a percepção de que melhorou muito, mas ainda assim tem muito preconceito, né? Então, devido ao aumento da prevalência, o que é normal? O que é mais prevalente na cultura? E se a gente começa a ter uma prevalência cada vez maior e cada vez mais gente com acesso a tratamento, que também ainda é um problema muito grande no Brasil, a gente vê as pessoas se familiarizarem um pouco melhor com o tema. Durante a pandemia, a palavra mais buscada no Google foi meditação, que é algo que não faz parte da nossa cultura, mas estava todo mundo tentando encontrar uma maneira, um jeito de se sentir um pouco melhor diante de todo aquele caos que a gente viveu. Então, eu percebo que pouco a pouco isso vem melhorando. Mas, assim, inclusive o índice de suicídio efetivado masculino é muito superior ao feminino. Eu acredito que tanto pelo potencial de violência, né, da coragem do homem de conseguir ser mais impulsivo ou de cometer atos mais violentos para cometer suicídio, como também porque o homem não vê saída, né? O homem, culturalmente, é como se fosse um fracasso muito terrível ele ter depressão. Então, eu fico contente de ver que vem melhorando. É muito impressionante ver a diferença geracional, né? Como eu sou psiquiatra da infância e adolescência, quase a maioria dos meus pacientes adolescentes, todo mundo olha com muita naturalidade no psiquiatra. Isso não acontece da faixa dos 30 anos para cima. Agora, 14, 15, eles acham normalíssimo ir no psiquiatra. E não era assim, né? Eu digo, quando eu era adolescente, eu nunca tinha ouvido falar em suicídio. Eu tenho 45 anos. Eu nunca tinha ouvido falar em suicídio. Eu até brinco e falo, nossa, gente, quando eu fiz psiquiatria, eu nem sabia que tinha isso. Porque não era algo que se falava, né? E hoje você conversa com um adolescente, todo mundo conhece alguém que se cortou. Todo mundo já ouviu de alguém distante, ou na escola, na cidade, de algum adolescente que se matou. Então, essas mudanças culturais, eu acredito que elas podem amenizar esse preconceito e facilitar que as pessoas possam aceitar melhor o diagnóstico. Então, acho que a gente pode falar ainda um pouquinho sobre como entender o que é a doença, ansiedade, depressão, e o que é um estado de tristeza e de ansiedade. Para a partir daqui, depois a gente começar a falar um pouco sobre o exercício tratando tudo isso. Sim, algo que é bem relevante de explicar, acho que essa diferença é incrível, que bom que vocês trouxeram para a gente tratar desse tema. O que muda um sintoma de um transtorno é o grau de prejuízo, né? O tempo em que você sofre com aquele determinado sintoma, o quanto ele traz de prejuízo na sua vida. O que é prejuízo? Quando a gente fala isso, para a gente psiquiatra é tão, né? A gente está acostumado com essa terminologia. Mas para a população entender isso de uma forma bem fácil,
é você ser prejudicada na sua vida a ponto de você não conseguir ter a sua vida funcional como ela deveria. Ou você tem um impacto tamanho em que você não consegue seguir em frente sem tanto sofrimento. Existem vários critérios diagnósticos que podem ser respeitados, né? O tempo de duração, né? Os sintomas, eles têm que incomodar muito a pessoa por um período superior a 2 semanas. A pessoa precisa ter alteração. A depressão, ela pode ter muitas características diferentes. Uma coisa importantíssima da gente pensar sobre a depressão é que nem todo mundo que tem depressão tem tristeza. Eu acho tão importante falar disso, porque muitas vezes o sintoma mais prevalente é a anedonia, que é você não ter prazer de executar funções ou de fazer atividades ou coisas em geral que você tinha antes de adoecer. Então, mudar esse espectro da sua vida, o jeito como você vive, o jeito como você executa as atividades, faz muita diferença. E a prevalência hereditária, ela é muito importante. Então, se você tem um quadro que te traz prejuízos por um período superior a 2 semanas, não consegue fazer as atividades ou não tem o mesmo prazer que você tinha. Com isso, você tem os outros sintomas acessórios que poderiam ser, né? Alteração de sono, alteração de apetite, mas ter prejuízo, não conseguir levar a sua vida como você deveria por esse período, e isso faz a gente olhar e falar, isso não é só um sintominha, porque tristeza todo mundo sente, ansiedade todo mundo sente, não tem como viver sem ter esses sintomas, né? E eu tenho usado muito a orientação do filme, né, que acabou de ser lançado Divertidamente 2, eu já tinha adorado o primeiro, mas como o filme mostra de uma forma lúdica uma maneira bastante interessante do funcionamento cerebral, né? E como a gente pode, através dessa compreensão, entender mais sobre o que a gente sente e, inclusive, detectar quanto que a gente precisa de tratamento. Ô, Felipe, traz um pouquinho como é que foi um educador físico se dedicar, então, a essa área. Então, nitidamente, você já tinha o entendimento que o exercício ia modificar a evolução dessa doença. Mas você consegue convencer o ser humano que nem quer tomar banho a ir fazer exercício. Bom, então é interessante, né? O meu mestrado e meu doutorado, que foi o início da minha jornada acadêmica, né? Foi, na verdade, a mesma investigação, foi um ensaio clínico randomizado com pacientes internados com depressão grave. E nesse estudo, o objetivo era tentar entender se o exercício poderia ajudar de alguma forma aquelas pessoas que estavam dentro de uma internação fechada, com todas as restrições e intervenções e com grau de complexidade, né, da sua condição acima da média, né? Então, pessoas com depressão grave que já tentaram suicídio ou pelo menos tinham um plano ou uma ideação muito consistente a ponto de merecer, né, ou precisar, no caso não merecer, mas precisar uma intervenção mais intensiva. E, por mais incrível que pareça, na internação foi relativamente mais fácil de convencer eles a fazer exercício do que seria com a maioria das pessoas em outros contextos. Claro que é sempre difícil para qualquer pessoa fazer exercício, eu já vou comentar isso, mas na internação a gente tinha um aliado que era a falta de coisas do que fazer. Então, muitos pacientes chegavam e diziam, olha, eu até nem gosto muito de fazer exercício, não gostava tanto, mas é alguma coisa que eu vou fazer agora. Passo o dia inteiro aqui sem fazer nada, né? Ou de vez em quando vou um pouco ali na recreação, mas não tenho o dia inteiro. Então, é uma atividade que eu vou ali, eu converso contigo, né? A gente faz alguma coisa, me mexo um pouco, me sinto bem e legal. Então, eu digo, né, que às vezes o contexto ele importa bastante, e às vezes esse contexto da internação ele facilita a adesão das pessoas. Mas já indo, né, para essa provocação, né, de como fazer as pessoas se mexer mais, e essa é uma pergunta que toda vez que eu vou para algum congresso, toda vez que eu falo sobre o assunto, alguém pergunta, né, como eu faço com o meu paciente se movimentar? E muitas vezes as pessoas usam essa dificuldade para pensar, olha, será que o exercício vale a pena ou não, né?
a recomendação, né? Investir nessa intervenção. E assim, óbvio que a depressão é uma barreira adicional, e qualquer transtorno mental, qualquer sintoma que traga, que tem uma característica de afeto negativo, ele vai dificultar com que as pessoas adotem qualquer comportamento. Mas isso não significa que as pessoas com depressão não fazem exercício. Durante a minha experiência, eu consegui, isso é um dado que eu ainda não consegui medir, não consegui avaliar sistematicamente em alguma investigação, mas durante a minha experiência o que eu observo é que é muito mais difícil tu fazer alguém que não gosta de exercício começar a se exercitar, independentemente dela ter depressão ou não, ou que nunca gostou, do que pessoas que têm uma experiência, ou tiveram uma experiência positiva com o exercício. Então, eu acho que o principal aqui para tentar conseguir facilitar ou, de alguma forma, aumentar a chance de que alguém adote algum comportamento, incluindo exercício, é tentar promover ao longo da vida memórias afetivamente positivas acerca do exercício. Então, aquela pessoa que não gosta do exercício, que já não gostava antes de estar deprimida, ela vai ser muito mais resistente a iniciar o exercício. Já aquelas pessoas que gostavam, mesmo estando mais deprimidas, elas tinham uma maior facilidade de aderir a esse comportamento. Então, o que eu quero reduzir, assim, ou sintetizar, ou sumarizar, né? Eu acho que é mais difícil a gente fazer com que pessoas que não gostem de exercício começar a gostar do que pessoas que gostam. Ou seja, a gente tem que tentar, ao longo da vida, e a todas as interações e contatos e experiências positivas ou as experiências que as pessoas vão ter, tentar promover experiências positivas, né? Então, o exercício ele não precisa ser necessariamente associado a sentimentos negativos. E eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, entender com as pessoas quais são as atividades que mais ela consegue relacionar com a capacidade dela, com o bem-estar, com a satisfação dentro do contexto naquele momento com o qual ela se encontra. Eu acho que a gente traz, Felipe, já um primeiro recado para quem nos ouve, que tem sobrinhos, que tem filhos, que a experiência positiva ao longo da vida, movimentando o corpo, certamente vai contribuir durante toda a vida para que essa pessoa se mantenha ativa. Então, papais, titios, estimulem seus filhos e sobrinhos a se exercitarem. E aquele que hoje não se exercita, fica o meu convite, entenda que se exercitar é mover o corpo. Não é, eu não, como eu escuto muito, mas eu não pedalo como você. Mas eu não disse que se exercitar é pedalar. Se exercitar é fazer algo que, de alguma forma, ao mover o corpo, traga alguma melhora para ele. E a sensação de prazer, se vier em conjunto, muito melhor, né? E eu acho que cabe da gente falar um pouquinho sobre a base fisiológica, né? Então, na hora que a gente está falando sobre doenças, a gente está falando sobre alterações de neurotransmissores, falta deles, ou excesso por um lado e falta do outro. Quando a gente está falando sobre o impacto do exercício, modificando esse cérebro, a gente está falando sobre secreção de outros neurotransmissores. Fique à vontade, quem quer contar um pouco para a gente aí sobre essas bases. Vou reforçar só um pouquinho, fazendo um link do que os dois falaram, que é muito legal, Juliana. Realmente a pandemia, acho que deixou mais claro para as pessoas o que era ansiedade, desencadeada, por exemplo, o gatilho, né, que foi uma ansiedade quase coletiva, medo de doenças, depressão pelo isolamento social, que pode ter prejudicado e prejudicou muitas pessoas, e também as relações familiares, fazendo link com tudo que a Cris falou. Tem razão também, Felipe, da gente, quando está pacientes internados, as pessoas internadas são mais ociosas, sim, e são mais receptivas, muitas vezes, às nossas orientações. E sempre lembrar, né, Juliana, também, que qualquer idade a gente tem qualquer transtorno desse, sendo que algumas fases da vida, como a adolescência, como, por exemplo, o envelhecimento, a menopausa,
própria aposentadoria, muitas vezes também as pessoas idosas, são situações que desencadeiam mais os transtornos mentais, por exemplo, e que alguns, especialmente homens, têm mais dificuldade realmente de procurar ajuda, além de não ter muitas vezes aqueles vínculos sociais importantes para a saúde. O exercício entra como coadjuvante, né? Nós não estamos falando só que exercício é tratamento milagroso, mas ele certamente ajuda no tratamento psicoterápico, ajuda no tratamento com medicações, já tem estudos mostrando isso, e o exercício tem a grande vantagem, a atividade física, principalmente disciplinada, em grupos, tem a vantagem de te ensinar, desde o jovem até a pessoa mais velha, a ajudar a ter essa resiliência, essa disciplina e também a socialização. Além de todo, o bem-estar físico, tá? Então, é importante também a gente lembrar isso para todos que estão nos ouvindo. Mesmo que você inicialmente não tenha prazer de fazer exercício, como disse bem a Cris e o Felipe, a gente pode lembrar que o exercício tem outras vantagens. Agora vamos falar dessas vantagens para o cérebro também e para o humor, né? Eu acho importante a gente falar, como o Felipe bem nos lembrou, a experiência positiva é algo muito importante para esse resgate, porque assim, saber que fazer atividade física melhora a saúde, gente, eu acho que não tem ninguém que não saiba, né? Todo mundo sabe, mas como ajudar o paciente a engajar, né, nesse processo? E aí é como a gente falou, ao longo da vida qualquer movimento faria diferença, mas entender que o cérebro, ele tem toda a sua neuroplasticidade aumentada, né? Então, a gente tem muitas mudanças que hoje em dia a gente já conhece, que foram bem detectadas, né? A secreção dos neurotransmissores, principalmente eu sempre falo pela relevância muito significativa da melhora do fator neurotrófico do cérebro, que é o BNDF. Então, fazer atividade física melhora o aprendizado. Então, para a minha área, né, da infância e adolescência, quantas vezes eu já tive pais que, vai ter prova, então não vai fazer exercício. Eu, não, gente, se vai ter prova, tem que fazer exercício. Não pode fazer só exercício, tem que estudar também, né? Tem que ter horas de estudo, mas parar ali meia hora, 40 minutos fazer uma atividade física vai ser incrível, vai ajudar bastante. Então, eu sempre reforço isso e eu acredito que a cultura vem melhorando em relação à compreensão, tem se tornado mais popular, né? As pessoas falarem, as endorfinas, elas melhoram o nosso cérebro, elas dão prazer quando a gente faz atividade física. Hoje a gente sabe também, pelos estudos aí que bloquearam os receptores de endorfina, que os endocannabinoides têm um papel importante, que a gente produz isso no nosso organismo quando a gente se expõe à atividade física. E como o Felipe também falou, não é um único tratamento para a depressão, é um conjunto de ações, um conjunto de profissionais. E eu sempre acho importante mostrar, né, as evidências que a gente tem do impacto da atividade física no cérebro, porque é algo de fácil acesso num país que não tem psiquiatra para todos os depressivos, todos os ansiosos. A atividade física você pode fazer sem nenhum custo. Mas eu preciso de um orientador. Ok, mas mesmo para as pessoas que têm muita dificuldade, falam, olha, eu não posso pagar um personal, não posso pagar uma academia, eu oriento, faça algumas aulas, peça para ele te ensinar como fazer sozinho. Então, existem várias possibilidades, e pensando no baixo custo que isso pode ter ao longo da vida e o tamanho do efeito em benefício para o cérebro, compensa demais a movimentação, né? A respeito dos mecanismos neurobiológicos, né, tem várias hipóteses. A gente ainda não tem clareza total acerca de quais são os mecanismos neurobiológicos do efeito antidepressivo do exercício, assim como a gente não tem clareza e entendimento total sobre quais são os fatores que estão associados neurobiologicamente com a depressão. A gente tem várias hipóteses, né, várias linhas, assim. Algumas das principais incluem, como a Juliana acabou de falar, a liberação de fatores neurotróficos, né, de diferentes
espécies, entre elas o principal é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Tem diversos ensaios mostrando que, de fato, pessoas com depressão e com outros transtornos também, então é um achado que não é específico da depressão, mas pessoas com depressão têm menores níveis de BDNF e que, de fato, o exercício é um dos mais potentes estimulantes ambientais, digamos assim, da liberação desse fator derivado do cérebro, né? Fator neurotrófico. Então, é um potencial mecanismo. Outro potencial mecanismo, hoje, que a literatura traz, é que talvez o exercício ele consiga reduzir os níveis inflamatórios sistêmicos de pessoas com depressão. A gente sabe hoje que pessoas com depressão elas têm uma disfunção no sistema inflamatório, digamos assim, na qual existe uma liberação aumentada de fatores pró-inflamatórios e uma liberação reduzida de fatores anti-inflamatórios, né? Tem um desequilíbrio em pessoas com depressão. Isso é engraçado que, agudamente, o exercício ele aumenta a inflamação, ele aumenta muito os níveis de vários marcadores inflamatórios. Mas, com o treinamento, parece que esse sistema ele acaba sendo também treinado, a ponto de que, embora haja uma maior liberação de fatores pró-inflamatórios, que são vistos como ruins, né, que na verdade não são, mas essa é a leitura que se faz de uma forma mais rasa, com o treinamento, esse combate, essa resposta anti-inflamatória, ela parece ser mais eficaz, fazendo com que haja uma potencial busca de um equilíbrio desse sistema entre fatores anti-inflamatórios e fatores pró-inflamatórios. Essas são duas hipóteses que a literatura traz hoje com mais força, com mais interesse, digamos assim. A liberação de neurotrofinas e outros hormônios, ela, por incrível que pareça, ela é muito pouco estudada em pessoas com depressão. A maior parte da evidência que existe hoje sobre esses mecanismos, né, principalmente da beta-endorfina, é proveniente ou de estudos com animais, ou de estudos com atletas, ou de adultos jovens, ou de outras populações clínicas. Hoje não tem nenhum estudo, talvez hoje, não sei, hoje de manhã confesso que eu não olhei, mas até recentemente, até a última vez que eu olhei, faz um mês e pouco, eu não tinha localizado nenhum estudo que tivesse avaliado o quanto o exercício libera beta-endorfinas em pessoas com depressão. Então, é interessante que a gente traz esse mecanismo, e é possível que ele seja, é uma hipótese ainda, mas a gente não tem evidência sobre isso, enquanto a gente tem evidência sobre outros, né? Um último mecanismo que eu acho que ele é, não eu acho, mas a literatura traz como uma combinação deles todos, é que, como o Juliano também trouxe muito bem, o exercício ele consegue trazer ou promover uma plasticidade cerebral. Então, junto com alguns outros colegas, com o Joe Firth, por exemplo, lá da Inglaterra, da Universidade de Manchester, nós fizemos uma meta-análise tentando ver o quanto o exercício consegue mudar estruturalmente o nosso cérebro, o quanto ele promove mudanças estruturais em algumas regiões específicas, né? E, essencialmente, o que a gente encontrou foi que o exercício parece, ou no caso o treinamento, né, com exercício, algumas sessões de exercício, conseguem promover um aumento, uma hipertrofia do hipocampo, em especial do hipocampo esquerdo. É um número pequeno de estudos, é uma evidência inicial, mas talvez esse aumento dessa liberação dos fatores neurotróficos, somado a um equilíbrio do sistema inflamatório, digamos assim, consegue facilitar com que o nosso hipocampo sofram essas alterações estruturais, ele tenha um leve aumento. Claro que esse aumento do hipocampo não é um aumento de área gigantesco, ele é muito, muito pequenininho, mas isso mostra que, de fato, o exercício, ou sugere fortemente que o exercício ele tem esse papel de regular essa estrutura, que é uma estrutura que também está diminuída em pessoas com depressão. Então, essas três últimas, principalmente, né, essas três hipóteses são as principais, a da neurogênese, mediada por BDNF, alguns outros marcadores, fatores neurotróficos, a via inflamatória e, potencialmente, né, as alterações estruturais aí, decorrentes dessa liberação de BDNF, muito provavelmente. Gente, quem assistiu o primeiro episódio do nosso podcast,
ouviu muito o Pedro falando sobre as secreções, porque ele pesquisa bastante sobre inflamação e exercício. E a gente comentava lá naquele primeiro episódio sobre a IL-6, que ela é pró-inflamatória. Uma vez que ela seja liberada durante o exercício, ela é anti-inflamatória. E é exato isso que o Felipe está falando, que quando a gente se exercita, existem liberações de substâncias que podem parecer inflamatórias e na hora que elas são liberadas em resposta a um estímulo físico relacionado ao exercício, elas se comportam de forma diferente, elas interagem com o nosso corpo de forma produtiva e não destrutiva, e agregam. Então, quando a gente está falando, desde o primeiro episódio, gente, no segundo ficou muito claro, porque a gente estava falando sobre o envelhecimento, e a gente falou muito sobre o cérebro, sobre a importância do BDNF em manter o nosso cérebro ativo e não se destruindo. É uma coisa muito característica, se vocês não estão afeitos, né? A gente faz esse podcast não só para médicos, não só para pessoas da área de saúde, mas para o público em geral. Quando a gente faz uma ressonância, aquela imagem da cabeça, com a pessoa aos 20 anos, o cérebro ele tem um tamanho. Se eu pegar essa pessoa e ao longo dos anos for acompanhando ela, e digamos que ela seja aquela pessoa sedentária, ela não faz nenhuma grande intervenção, o cérebro vai diminuindo de tamanho. As pessoas que se exercitam, isso não acontece. Não acontece nessa magnitude. A gente envelhece, realmente diminui, mas não tanto, é com menor magnitude. E por quê? Exatamente por conta dessas secreções, e o BDNF certamente é um dos maiores implicados nisso. O nosso cérebro ele não está fadado a se apagar. Não, a gente pode manter ele ativo através do exercício. E o exercício, que Mônica trouxe muito bem, ele traz a interação da pessoa com o meio. E a gente sabe que o ser humano é um ser humano de relação. Os transtornos mentais, como a gente está citando aqui hoje, a ansiedade, a depressão, elas atrapalham muito isso. A gente afasta esse ser humano, não a gente, mas o ser humano que tem essa doença, ele acaba se afastando dessa inserção social. O exercício consegue trazer isso de volta. E aí a gente tem, então, um ganho de secreção de substâncias, de hormônios, e um ganho de vida, de relação. Isso traz significado para as pessoas. Quando o Felipe deu o exemplo dos pacientes internados, que, eu estou internado aqui, eu vou lá me exercitar, isso é um excelente exemplo sobre o significado. Porque você ficar 24 horas trancado num lugar, com pessoas entrando, te furando, te medindo pressão, se você faz uma única coisinha, onde ninguém vai te perturbar, você vai só fazer aquilo ali, que seja sentar e levantar da cadeira, que seja levantar peso, você está fazendo algo diferente e você começa a trazer significado. A pessoa não está lá para te furar, ela está lá para cuidar de você. Então, o exercício é um autocuidado. Que algumas vezes a gente acha que, não, vou suar, vou fazer força. É um autocuidado, é um carinho. Quando você tem alguém te acompanhando, mais ainda, porque tem alguém te orientando, cuidando realmente de você, né? Trazendo essa experiência, essa ressignificação. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a OMS, a gente fala sempre, todos os episódios, qual é a recomendação mínima de exercício. Vou deixar com a Mônica adora falar, ela fala super bem. No primeiro episódio ela arrasou. Mônica, conta para nós. Recomendação mínima da OMS sobre exercício. Bom, vamos lá. O grande desafio de qualquer profissional de saúde é a gente conseguir realmente estimular o paciente a começar a fazer algum exercício. E quem já faz, a gente aumentar um pouquinho esse potencial, dependendo, individualizando para a faixa etária e para o que a pessoa está precisando. O mínimo que a Organização Mundial da Saúde recomenda são 150 minutos de atividade aeróbica ou 75 minutos de atividade aeróbica intensa, como uma corrida, spinning, por exemplo, e acrescida de exercícios, pelo menos 120 minutos de exercícios de resistência ou força, né? Que a gente pode dar o exemplo de pilates, musculação, calistenia, por exemplo. Então, esse é o mínimo, ou seja, a pessoa sai daquele nível sedentário, melhora
a sua qualidade de vida, diminui riscos de doença e ganha anos, ou seja, tem menos, a mortalidade é menos precoce. Então, a gente começando a estimular um paciente a caminhar 30 minutos, 30 minutos todo dia, 5 vezes por semana, ou 20 minutos, 6 vezes por semana, e, além de tudo, estimulá-lo a fazer algum desses exercícios de força e resistência, a gente já sabe que a gente está ajudando aquela pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, a reduzir algumas doenças comuns ao envelhecimento e melhorando também vários fatores, né, mesmo que já tem doenças, melhorando aqueles fatores que pioram a doença. Falando da saúde mental, a gente sabe que a atividade física mais regular potencializa o tratamento, por exemplo, de depressão e ansiedade. E se esse exercício for em grupo, por isso que a gente está falando, pode ser qualquer exercício, a gente sempre tem que começar por alguma coisa. Se esse exercício for em grupo, se para adolescente, por exemplo, for exercícios de esportes que estimulam disciplina, a gente está acrescentando também mais ainda benefícios para aquela vida de saúde mental e vida daquela pessoa. A socialização é importante, a disciplina é importante, a resiliência, o exercício é importante. E por isso, a gente, todos os profissionais de saúde têm que estar envolvidos, nunca é suficiente, porque às vezes eu tenho pacientes que falam, por exemplo, você me falou isso, o cardiologista já falou, né? O psiquiatra já falou. Eu falei, mais um motivo então, reforçando que faz bem para vários órgãos importantes. E, para isso, eu vou pedir também a ajuda do Felipe, para ele falar como que a gente também faz para estimular aqueles pacientes, não os internados, como que a gente faz também para estimular mais ainda as pessoas a fazerem atividade física, a iniciarem? Não, legal. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? E ela serve para todas as pessoas, né? Como é que a gente faz alguém mudar o seu comportamento? Como é que a gente faz ou auxilia, né, com que alguém comece a se exercitar? Algumas mensagens eu acho que elas são importantes, assim. Eu acho que a primeira mensagem eu acho que, como tu acabou colocando também, né, de maneira bastante interessante, é que qualquer atividade ela conta e que qualquer coisa é melhor do que nada. Então, fazer alguma atividade física, ela pode ser o primeiro passo para fazer mais atividade física. Então, muitas vezes a gente fala, tem que fazer exercício, ou, né, talvez o exercício vai te fazer bem, e a pessoa diz, eu não consigo. Porque ela ainda tem muito associada aquela imagem, né, de que fazer exercício tem que ser lá para correr 1 hora, ou ir para academia, fazer meia hora de treino pesado. E, na verdade, não é isso. Na verdade, até a própria recomendação que a gente discute na área é que ela, muitas vezes, ela acaba sendo, por mais bem intencionada e que, por mais correta que ela esteja em termos epidemiológicos, ela acaba muitas vezes criando uma barreira adicional, fazendo com que as pessoas acreditem que ou tem que fazer 150 minutos ou eu não vou fazer nada, porque se eu não fizer isso não vou ter benefício. E, na verdade, a primeira coisa é trabalhar com essa mensagem, na minha opinião. Olha, qualquer movimento, qualquer passo conta. Eu não consigo correr meia hora. Legal, não precisa correr meia hora. Faz 10 minutos de caminhada hoje. Pode ser o primeiro passo. Mas e 10 minutos de caminhada vai adiantar? Olha, talvez para mudar alguns desfechos de saúde, talvez não. Mas para mudar o comportamento, sim. Então, esse pode ser a porta de entrada, né, da mudança de comportamento. E da intensidade, eu preciso fazer exercício intenso, eu preciso fazer exercício pesado? Não, necessariamente não. Quantas pessoas com depressão hoje, né, conseguem fazer? A gente sabe que depressão é associada a muitas comorbidades clínicas, como obesidade, como diabetes e outras doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, muitas vezes, para essas pessoas que passaram a vida inteira sedentárias com esses desfechos de saúde que dificultam ainda mais o início da prática, começar com pequenos ganhos. Pequenos ganhos são importantes. Eu conto como exemplo, né, alguns pacientes que eu tive ao longo da vida que diziam, olha, eu não consigo fazer nada, eu não consigo caminhar, eu não consigo correr.
Eles têm muito essa ideia de, eu não consigo fazer nada, essa desvalia, essa baixa autoeficácia e baixa autoestima. E muitas vezes só o fato de tu conseguir mostrar para eles que eles conseguem fazer alguma coisa. Claro que não é muita coisa, mas alguma coisa pode ser um primeiro passo. Eu conto essa história que ela, para mim, é uma das que me marcou, né? Eu tinha um paciente que ele tinha 17 anos e ele tinha um quadro de depressão e transtorno do pânico associado também, então, né, dois transtornos altamente comórbidos, né? E ele não saía de casa, então também tinha alguns episódios de agorafobia e tal. E o psiquiatra dele, que era muito meu amigo na época, disse: olha, vamos tentar fazer uma intervenção. De repente, tu vai lá na casa dele, né? Tu conversa com a família dele, tu busca ele, faz a intervenção ali na URGS, né? Onde eu estudava antes, e depois deixa ele em casa. E a gente acordou assim. Então eu ia lá e buscava ele e dizia: olha, eu já estou saindo de casa, eu não consigo correr, mas eu acho que eu consigo caminhar um pouco. Legal. E ele tinha também, né, um sobrepeso bastante importante. Então a gente começou fazendo caminhadas de 20 minutos com paradas de 5 no meio. Né? Então fazia ali duas caminhadas de 5 minutos, ele começava a cansar caminhando, então a gente parava um pouquinho, respirava, ele tomava uma água, depois fazia mais um pouquinho e ia. Depois de um mês, ele dizia: olha, eu sempre pensei em correr. É algo que eu nunca consegui fazer, mas de repente eu gostaria de tentar ter esse objetivo. E isso depois de quase um mês, né? Só caminhando em volta da pista, que era o que ele conseguia fazer. E a gente começou, tá bom, então vamos fazer assim, vamos fazer pequenos tiros, mas pequenos mesmo, só para te testar. E eram tiros de 20 segundos, assim, na velocidade que ele conseguia confortavelmente, não era nem velocidade máxima, com intervalos de 30, né, 40 segundos, às vezes um minuto, para ele se recuperar. E assim foi indo, e com o tempo foi evoluindo. Quando a gente terminou, quando eu, né, tive que me mudar para Santa Maria, não continuei com ele, né, porque ele morava em Porto Alegre, mas quando a gente terminou, ele já estava correndo tiros, né, estava 10 tiros de 2 minutos e meio, com 1 minuto de intervalo. Então, né, para quem não conseguia correr nada, isso foi uma mudança completamente radical no seu estilo de vida. Hoje eu ainda tenho contato com ele, isso já fazem mais ou menos uns 10 anos, e ele continua correndo e indo para academia, né? Então, depois ele foi para academia e tal. Mas essas pequenas vitórias, muitas vezes, elas nos ajudam a entender que qualquer passo, de fato, qualquer movimento, ele é melhor do que nenhum. Mais é melhor do que algum, né? Mas essas pequenas vitórias, elas são muito significativas e podem ajudar nessa mudança de comportamento. Então, tentar não associar o exercício intenso àquele exercício obrigatório, que muitas vezes vai buscar, que vai estar associado à dor, vai estar associado à fadiga, vai estar associado a alguns sentimentos negativos, no começo, principalmente, pode ser importante. Então, quando eu digo, vamos tentar encontrar como fazer a pessoa se mexer de alguma forma. Depois disso, vamos tentar aumentar dentro dessa forma que a pessoa está fazendo, para buscar aquela meta aspiracional da OMS de 150 minutos. Aquilo tem que ser um objetivo a ser alcançado, não que ele tenha que ser imediatamente seguido desde o início, porque isso muitas vezes acaba criando uma barreira adicional para que a pessoa consiga aderir a essa própria recomendação. Perfeito, Felipe. Quando hoje em dia a gente tem escutado muito ser falado sobre as recompensas e por isso as pessoas estão adeptas às redes sociais, onde a gente tem pequenas recompensas todo momento. E a gente está falando sobre uma grande secreção de outro neurotransmissor, que é a dopamina. E aí você destaca um ponto que é muito importante para nós que estamos prescrevendo, e aí aqueles colegas da área de saúde que entendam que exercício também pode ser prescrito, então tem número de dias, tem a frequência, tem intensidade, é muito importante que você, ao falar para alguém caminhar, que seja tempo de caminhada, que seja intensidade, se você naquele dia quer que a pessoa simplesmente alcance a esquina, e aí, por que eu falo alcance a esquina? Isso pode ser um desafio, porque eu sou uma pessoa com deficiência, então, para mim, chegar até a esquina caminhando sozinha é uma provocação ao corpo, é um esforço. Então, cada um tem o seu esforço. Mas cada conquista dessa, ela precisa ser valorizada, porque é aí que a gente vai nutrir o cérebro sobre isso valeu a pena. Eu devo investir.
Talvez tenha sido ruim, talvez tenha acelerado um pouco minha respiração, talvez tenha me dado um pouquinho de dor muscular, porque eu fiz um pouco mais de força, mas teve uma recompensa disso. Olha, então, novamente, vou trazer um exemplo meu. Se eu não faço o exercício de força, eu nem estou falando o aeróbio, exercício de força específico para a minha perna, como minha deficiência na perna é grande, se eu sentar e levantar, se eu tentar, fiquei sem fazer exercício, tentar levantar da cadeira sozinho 2 dias depois, sem fazer exercício, eu já não consigo levantar direito. Se eu treinar, meia hora depois eu já estou levantando. Então tem uma recompensa. Vale a pena fazer aquele exercício, vale a pena parar aqueles 20 minutos, fazer o exercício específico que foi passado, porque eu vou levantar sozinho. Mais dignidade. E a gente vai falando sobre isso quando está falando sobre o tratamento das doenças mentais, sim. Porque quando a gente está lidando com um transtorno de ansiedade, se eu proponho fazer um exercício de 1 hora e a pessoa já está fadigada com 30 e não consegue ver o final dessa 1 hora, pronto, eu já potencializei a ansiedade da pessoa com a proposta que eu fiz de exercício. Então, sem sombra de dúvida, o Felipe traz esse dado crucial de que o início ele precisa ser progressivo. No episódio anterior, que a gente estava falando sobre os idosos, eu dei um exemplo sobre a caminhada. Falei, olha, quando você for caminhar, ao invés de simplesmente você se afastar de onde você está saindo, do seu trabalho, da sua casa, 5 minutos se afastando e 5 minutos voltando, já deu 10 minutos. Mas ao invés de só andando esses 5 minutos, eu quero que você vá achando que tem um cachorro no seu calcanhar, que tem um ladrão querendo te assaltar. Coloca uma motivação nessa caminhada, para a caminhada ter velocidade. E aí, certamente, você já vai estar numa intensidade mais desafiadora para o seu corpo, aumentando a secreção das substâncias e fazendo modificações, tanto no sistema nervoso quanto no sistema cardiovascular. Ju, você tem aí alguma questão relacionada à ansiedade? Como é que é esse impacto de um novo desafio frente a um paciente com ansiedade? Eu acho interessante a gente pensar que isso que você disse, né? O paciente que tem ansiedade, quando você fala para ele que é 1 hora que tem que treinar, pronto, já começou a sofrer muito antes de iniciar o exercício. Então, este exemplo do Felipe, de olha, não precisa chegar, talvez o que a OMS recomenda é lá a meta, é onde a gente vai chegar, não onde a gente vai começar a fazer. Então, fazer tudo aos poucos e devagar também é uma orientação muito benéfica para quem tem ansiedade, porque quem tem ansiedade, só de você falar, você tem que fazer exercício, começou o sofrimento. E a ansiedade nada mais é do que uma preocupação exagerada, antecipatória. E uma coisa que eu acho bem importante da gente falar aqui é que sempre que um paciente ansioso chega para um tratamento, ele chega, antes dele terminar de me contar os sintomas, ele se eu tiver que tomar remédio, quanto tempo de remédio que eu vou tomar? Eu falo assim, calma, eu sei que é difícil, mas assim, não sei nesse primeiro momento. Eu não sei, e assim, a maioria das pessoas numa primeira consulta, eu realmente digo que não sei. Com o tempo, e aí tem gente que não fica tão angustiada que fala pelo menos uma data, porque eu não vou sair daqui em paz se eu não souber pelo menos um parâmetro. Eu falei, olha, eu vou te dizer então. Eu diria que depois que você estiver bem, no mínimo 1 ano de antidepressivo, no mínimo. E aí, isso são o que os protocolos que a gente tem de maior segurança nos recomendam. Mas o fato é que depressão e ansiedade não tem cura, tem controle. Algumas pessoas vão conseguir ficar bem sem antidepressivos com outras intervenções, muita gente não vai conseguir, muita gente que tem história familiar tem uma experiência clínica de que a proteção com antidepressivo pode ser para a vida toda. O fato é que eu não sei. Não sei como você vai abraçar todas as intervenções possíveis, mas uma coisa que eu tenho repetido e contado para os pacientes, no sentido de motivar, que é de fato a minha experiência clínica pessoal, é que nesses 20 anos que eu sou psiquiatra, a maior parte dos pacientes para quem eu dei alta foram adolescentes e adultos jovens. Então, acesso a tratamento precoce melhora o prognóstico. Então, quem está nessa fase dessa super neuroplasticidade, poda neuronal,
quando faz uma adesão adequada, eles têm um impacto e um benefício muito grande. Então, a minha população de adolescentes que começam o tratamento jovem e adere, toma o remédio direitinho, faz psicoterapia, se alimenta com mais vegetais, com mais fibras, com mais proteínas, menos processados, aqueles raros que meditam e os que aderem à atividade física, essa população é que, quando eu vejo na adolescência os que começam a seguir, eu fico já com uma certeza muito grande que ali por volta de 20 anos eu vou dar alta. E isso já aconteceu inúmeras vezes. Então eu já falo para os pacientes, olha, o pessoal que segue é o que tem chance de alta. Mas é lógico que existem aqueles que fazem tudo direitinho e ainda assim vão precisar do remédio. Mas se existe um jeito, esse é o caminho. E aí eu vou te ajudar, né? Diante de todas as suas dificuldades, estou aqui para te ajudar a fazer isso acontecer, né? E aí qualquer movimento importa. Eu estimulei muita gente na pandemia, daí não falando dessa população, mas dos adultos, muitas mulheres que faziam faxina e falavam, eu não faço nenhum, não me movimento nada. Mas trabalha com faxina, gente. E na pandemia, eu conto isso, já falei em vários podcasts que eu participei, eu punha o meu relógio para contar a atividade cardiovascular. Gente, 2 horas de faxina, eu queimava muito mais caloria do que 1 hora de funcional. Então, é mostrar para eles que muitas vezes na vida deles já estão se movimentando, eles não têm essa consciência. E a partir disso, tentar tornar um momento daí que seja só para isso, e que não seja só contrair o músculo e acelerar o batimento cardíaco, mas que possa ser uma pausa, que possa ser um relaxamento, que possa ser prazeroso, né? Então, devagarinho a gente vai dando informações para ajudar os nossos pacientes a aderirem melhor e, consequentemente, haverá redução da ansiedade, né? Porque você está fazendo muitas atividades em uma, né? Que é a questão física e a questão mental também, de você ter uma pausa, ter um tempo para você, ficar naquele momento, desfrutar daquele momento, e devagarinho a gente vai inspirando dessa forma. Ju, já quero pedir então para você deixar uma mensagem final. O tema, sem sombra de dúvida, ele é infinito, mas a gente precisa terminar. E queria já convidar você para deixar a sua mensagem. Olha, a minha mensagem final para esse tema sobre treinar o cérebro é: não esperem a sua doença piorar ou você ter maior complicação ou dificuldade. Invista. A Cris falou no começo do podcast, levem os filhos, levem os sobrinhos, ensinem desde cedo. Eu sempre fui muito estimulada a fazer atividade física, né? Meu pai era atleta, jogou com o Pelé, e aí desde pequena, todas as minhas brincadeiras com meu pai eram físicas. Então, como isso cria uma memória muscular e essa experiência positiva, se a gente puder investir desde cedo e trabalhar na prevenção, com certeza a gente vai ter um melhor prognóstico. E se depois que você descobre que tem uma doença, sempre é tempo de começar a se movimentar e colher os benefícios. Muito obrigada, gostei muito de participar com vocês. Espero que a gente possa inspirar e ajudar muitas pessoas. Felipe, deixe seu recado também. Perdão, Ju, deixa a sua rede social onde o pessoal te encontra. O meu Instagram é @psiquiatra Juliana Gomes. Eu uso o Instagram como minha recompensa de atividade física, né? Se eu treino, eu posto. Muitos pacientes me dão feedbacks positivos. Tem gente que fala, ai, que uma preguiça de treinar. Ai, a Juliana já tá lá treinando. Também tem que ir. Então, de alguma forma, a gente vai usando os recursos e mobilizando de uma forma mais efetiva e inspiradora para que outras pessoas se movimentem também. A minha mensagem é, bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar conversando com vocês, e a minha mensagem é: façam alguma coisa é melhor do que nada, e alguma coisa pode ser aparentemente muito pouco, mas mesmo o muito pouco, ele pode ser útil. Então, mesmo 5, 10, 15 minutos de qualquer coisa, de qualquer atividade que mais lhe apeteça, pode ser um bom primeiro passo. Então, isso é bem importante.
A minha rede social, eu uso a do meu grupo de pesquisa, que é GPESM, GEPESM, underline, UFSM. Então, é o Instagram do meu grupo de pesquisa. O meu Instagram pessoal, eu acabo não usando tanto de maneira acadêmica. Então, sigam lá, que lá a gente posta as nossas atividades acadêmicas e do nosso grupo. Muito obrigado. Mônica, o que você conta para esse povo? A gente vai fechando por aqui. Adorei estar aqui com vocês. Como sempre, eu concordo com a Cris. É infinito esse tema, né? A gente sempre vai falar. É um tema que, para todas as idades, todas, a gente tem relevância, que a atividade física e o exercício têm benefícios. Concordo totalmente com o Felipe e a Juliana. É uma pequena atividade, já faz sim. E eu sempre estou pontuando com as pacientes quando elas falam assim, estou conseguindo fazer um dia por semana Pilates e um pouquinho de caminhada, eu comemoro e falo, ótimo, dá para fazer mais um pouquinho? Vamos lá, a gente estimula. E também, para aquelas que querem começar, fazer pouquinho mesmo, é isso, faz 10 minutos, deu para fazer 15, para um pouquinho, volta a 15, e assim a gente vai estimulando cada um, cada vez mais, a sentir posteriormente, depois de ter aquele começado, né, que é o mais difícil, a sentir os benefícios do exercício. E ser exemplo, concordo totalmente com a Juliana também. Ju, a gente tem que ser exemplo. As pessoas, muitas vezes, eu também quase não colocava na rede social, mas as próprias pacientes começaram a dizer assim, você sempre tem ânimo? Eu falo, não. Às vezes eu amanheço com muita preguiça, mas eu já sei que depois vai ser bom para mim e eu já consegui terminar aquele dia a minha meta. Então, isso é bom. E aí, certamente, eu sei que eu também estou estimulando muitos pacientes, amigos e parentes, né? Filhos e netos, inclusive. Então, é um prazer sempre falar desse assunto, exercício e saúde mental. Eles estão muito aliados. Bom, eu vou fechar por hoje. Estou muito feliz com mais esse tema tão importante de ser trazido e explicado sobre sobre doenças mentais, ansiedade, depressão, enquanto doença que tem tratamento. E como a Ju falou, não tem cura ainda. A gente sempre vai buscar cura para as tantas mazelas que a nossa vida tem, mas tem tratamento e um dos pontos muito importantes no tratamento das doenças mentais é o exercício físico. Exercício que todos nós falamos que pode ser iniciado com 5 minutos, com 10 minutos. E a orientação sobre qual tipo de exercício deve ser feito, qual intensidade, ela também está conosco, sobre nós médicos, educadores, fisioterapeutas, enfermeiros, nós da área de saúde que estão orientando os nossos pacientes. Fica para você que está nos ouvindo, comece. Comece se desafiando, fazendo uma pequena caminhada, uma caminhada mais acelerada, fazendo um sentar e levantar da cadeira, se movimentando, para o corpo entender que tem algo de bom sendo gerado ali. E se você tiver esse entendimento, esteja presente. Nossa, eu consegui fazer uma caminhada de 10 minutos. Excelente. Hoje eu vou fazer uma massagem, então, para relaxar o corpo depois dessa caminhada. E assim vá se desafiando, vá se conhecendo, vá entendendo todo o ganho que se pode ter a partir do exercício como tratamento. Bom, eu sou a Cris Prado, nas redes sociais vocês me encontram como doutora Cris Prado, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é basicamente onde eu sempre falo com as pessoas, a mentoria está ali sediada. E aqui, gente, tanto nas redes de streaming, Spotify e todas as outras, e no YouTube, vocês divulguem, comentem, quero saber o que mais vocês gostariam de saber sobre esse tema e de repente a gente não respondeu aqui. Coloca ali nos comentários e a gente vai responder vocês. E não deixem de treinar. Se um dia deu um pouquinho de preguiça, liga para um amigo, vai junto. Afinal de contas, o exercício feito em grupo é sempre melhor.
Muito obrigada a todos que nos ouviram.